Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Café com Gestor, trazendo mais novidades, informações, né? Nosso café constante, nós trazemos alguns convidados constantemente e muitas vezes nós mesmos aqui trazendo novidades e informações relevantes, né, para o dia a dia do produtor rural. Hoje nós vamos trazer um pouco das informações sobre o mercado de commodities globais. Tá? Tem muita informação bastante importante dos movimentos globais que o produtor precisa ficar atento, né, para evitar surpresas e principalmente para se preparar aí para movimentações de vendas, de compra, de travas e o que pode acontecer, né? Então, mais uma vez, o nosso bate-papo aqui de hoje ele é rápido, mas ele é de bastante conteúdo. E óbvio que ficar dúvidas, né? Nós temos vários grupos de WhatsApp, o próprio Instagram da Gestor, Facebook e as plataformas aí que você pode acionar e os consultores da Gestor que estão em toda a região aí que vocês podem acessar para tirar mais informações. Aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo rápido e breve do cenário atual, né? Nós estamos aí na primeira quinzena de setembro, né? Início de setembro, praticamente, começando um pouco do plantio, né? Aqui no Paraná, basicamente, ainda não startou o plantio por causa do atraso nas chuvas, né? E isso já começa, né, a nos dar alguns indicadores de um certo atraso do plantio de milho safrinha, um certo atraso, né? Ainda é muito cedo, né? Porque daqui a pouco a gente já vai estar plantando, mas já é um indicador e a gente tem que começar a avaliar ele, tá? E o bate-papo aqui de hoje é para a gente olhar um pouco para commodity da soja, né? Nós estamos aí com previsão de laninha. E o que é laninha, né? Muito temido laninha, no sul principalmente, porque se fala muito na mídia de laninha como um ano seco, né? E isso não pode ser atrelado à seca, né? Um ano seco não significa que vai ser seca. Pode ser que seja um laninha com chuvas, um menor volume de chuvas geral, mas chuvas bem esparsas, o que permite uma excelente safra. Eu estive aí há alguns dias agora com o pessoal da Embrapa, em conversa com um especialista da Embrapa, e nos trouxeram alguns indicadores que realmente afirmam para nós que a previsão é de um bom ano de safra no Brasil e no sul mesmo com laninha, tá? Então, esse mito de que laninha é um ano ruim é mito, né? Os históricos de safra, e isso é muito importante, nós estamos falando de um ano que há 2 anos atrás tivemos uma das maiores secas e percas de safra no sul, certo? E isso historicamente ele acontece a cada 7 a 8 anos. Então, se nós formos analisar dados históricos, nós estamos em um ano que tem uma previsão de safra muito boa no Brasil e no sul do país como um todo, tá? Talvez um pouco mais afetado o Rio Grande do Sul, porque é um ano que geralmente a gente tem um pouco mais de calor, né, no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas no Paraná, Mato Grosso do Sul e no sul como um todo, a previsão é de um bom ano de chuva, de um bom ano de safra, mesmo com um laninha, que não significa seca. Por favor, tirem isso da vossa cabeça. Estamos, sim, com um atraso de plantio, principalmente no oeste do Paraná, onde a gente entra plantando no início de setembro e a gente está aí meados de setembro com praticamente nenhuma área plantada ainda. Beleza? Esse é um fator muito importante, tá? E que está dando, né, indicadores de uma boa safra a nível de Brasil, tá? Só para vocês entenderem, se der uma quebra muito grande no sul, mesmo assim, no Brasil, a quebra ela impacta pouco. E se der uma quebra muito grande no norte do país, ou no centro do país, também na produção geral, ela impacta, mas impacta pouco. Então, a gente, mesmo num ano ruim ou num ano
médio de produção brasileira, a produção deve ficar aí acima dos seus 130 milhões de toneladas. Tá? Então, não esperem que algo muito drástico aconteça, né, no país para ter uma produção muito menor. Tá? De forma geral, é um pouco disso do que a gente, comentando um pouco sobre o momento atual, sobre a previsão de safra 24-25, beleza? Nós estamos falando sobre a safra que vai ser plantada agora no Brasil, beleza? Mas, quando a gente olha a janela de plantio 25, tá? Vamos considerando safra 25, que agora é de meados aí de setembro até abril no Brasil, tá? Período de plantio e colheita. E é o período em que os Estados Unidos, né, o segundo maior produtor de soja do mundo, né, primeiro é o Brasil, segundo os Estados Unidos, está prestes a iniciar uma colheita, daqui a poucos dias iniciar, né, a sua colheita de soja lá, né. Nós tivemos em contato com profissionais que estão lá, que moram lá, e há pouco tempo alguns conhecidos que voltaram de lá e que confirmam que a safra está muito boa, tá? Muito boa, né? Nós estávamos esperando até o relatório do USDA, né? Que é o relatório norte-americano de produção e de estoques globais, inclusive da commodity de soja, e eles estão afirmando que a safra norte-americana será boa ou muito boa, tá? O que quer dizer boa ou muito boa? A previsão de produção da safra 25, entenda que a safra 25 é a nossa aqui que vai ser plantada, e o estoque global ele se dá desse período nosso aqui de setembro a agosto do ano que vem. Esse é o estoque global que a gente está falando neste momento, beleza? Uma safra norte-americana, previsão aí, agora daqui a uns dias nós vamos ter um novo relatório do USDA que pode confirmar, mas em torno de 125 milhões de toneladas de soja, ok? 125 milhões de toneladas de soja. É uma ótima safra norte-americana, tá? Uma média histórica entre 110 e 120, 125 num ano bom. Então, nós estamos falando que vai ser um bom ano de safra norte-americana, tá? Brasil, com uma previsão de produção em torno de 160 milhões de toneladas, né? Óbvio que depende muito de clima, para variar um pouquinho para 165, 140, mas se a gente está falando aí de 20 milhões de toneladas no estoque global, se der alguma variação, é uma variação que impacta, mas impacta menos, certo? E quando a gente vai para a Argentina, que é o terceiro maior ali, muito importante, no pior ano histórico da Argentina, que nós vivemos isso há 2 anos atrás, a produção de commodity deles ficou em torno de 20 a 25 milhões de toneladas, 23 milhões, se eu não estou enganado, tá? Mas foi um ano horrível para a Argentina, tá? Isso trouxe um impacto global de redução de oferta de em torno de 25 milhões de toneladas, beleza? E lá na Argentina estão prevendo um ano normal. Um ano normal para eles é de 45 a 55 milhões de toneladas, que é uma produção boa ou muito boa também para a Argentina, beleza? Só nesses 3 países nós estamos falando algo em torno aí de 320, 330 milhões de toneladas para esse período de safra que eu comentei aí para vocês, que é os estoques globais de 2025, que é o que vai ditar preço futuro dessas commodities, ok? Partindo desse princípio, nós estamos olhando para a demanda de grãos de soja global, para a oferta de soja global. Quem regula preço é demanda e oferta. Tá? Se eu tenho demanda e eu não tenho oferta, o preço sobe. Se eu tenho muita demanda e muita oferta, o preço se mantém. Se eu não tenho demanda e tenho muita oferta, o preço cai. Isso é normal, é uma balança econômica, beleza? Então, nós estamos falando que uma demanda global média, para vocês entenderem um pouco, né, a demanda global média histórica de grãos de soja para fabricação de ração, de biodiesel, de óleos, né, para toda a produção, para tudo que é derivados de soja, uma demanda média anual
em torno de 350, 360 milhões de toneladas. Ok? Então, essa é uma demanda média que, ao longo dos anos, ela tende a aumentar. Ela tende a aumentar, e por isso que a gente fala tanto de aumentar as produtividades, de aumentar as áreas plantadas. Por quê? Porque tem demanda. Beleza? Então, se nós partimos do princípio que a demanda global deve casar com o crescimento em relação ao ano passado, nós vamos falar de uma demanda global para 2025 em torno de 360, 365 milhões de toneladas a nível global. Só os três países que nós comentamos, que nós comentamos agora, Estados Unidos, Brasil em primeiro, Estados Unidos e Argentina em terceiro, nós estamos falando aí de 320, 330 milhões de toneladas, e os outros países vão somar mais ou menos aí 50 milhões de toneladas a este montante, nos levando a uma produção global, tá, de em torno de 400 milhões de toneladas de grãos de soja, ou da commodity de soja, o que leva a um dos maiores estoques médios globais, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de produzir em torno de 400 milhões de toneladas com uma demanda de 370, ok? Num ano tradicional, os estoques globais ficam em torno de 8, 10 milhões de toneladas, tá? Lembra quando o boom da soja foi lá no Brasil, né? A 13 dólares de bushel, a 180 reais mais ou menos no Brasil, que nós estávamos falando aqui da super quebra na Argentina, numa produção média no Brasil, que os estoques globais ficaram muito próximos da demanda, muito próximos, tá? Uma demanda grande vindo da China, aquela questão do Covid toda, isso era o pico da demanda, uma demanda muito alta, uma quebra, coincidiu com uma quebra argentina, os estoques ficaram muito controlados. Nós estamos falando que agora a previsão é de uma boa safra a nível global e uma demanda ainda não nos níveis que a gente gostaria, mas em crescente, tá? Mas nós vamos falar de estoques globais na casa de 20 até 30 milhões de toneladas de grão. Óbvio que tudo isso depende de clima, tudo isso depende dessa própria demanda, alguma coisa, algum fator pode acontecer a nível global que pode aumentar uma demanda rapidamente, tá? Mas este é o cenário. Hoje nós estamos falando que a previsão do preço da soja é de manutenção ou queda, tá? Não é de alta. Tá? Hoje, com tudo isso que nós comentamos aqui, há uma previsão global de manutenção do preço da commodity em dólar, ok? Não vamos falar daqui a pouco o dólar bateu 6, o preço vai subir. Óbvio que oscilações podem acontecer a qualquer momento, mas são pequenas oscilações, salvo guardo a alta do dólar, um pouco a baixa do dólar, mas a curva, os indicadores mostram que, provavelmente, na safra 24, 25, nós não vamos ver movimentos de alta de preço de soja, tá? Na casa aí dos seus 11 dólares o bushel realmente, tá? Para as próximas safras 26, 27, com tendência de queda, tá? De queda, podendo chegar aí a seus 9 dólares o bushel, que é os preços históricos, pessoal. Não esqueçam que antes da pandemia, os preços históricos eram na casa de 8,5 a 9 dólares o bushel da saca da soja, ou do bushel da soja, tá? O que tínhamos na época, dólar aí a 4,80, 5, que davam aí seus 80 reais, 90 reais a saca da soja. E isso para um futuro, óbvio que essa safra tem que se consolidar com a previsão que está acontecendo. A próxima safra tem que ser de altas produções a nível global, para que isso chegue até esses estoques globais acumulados de 2, 3 anos, ok? Então, assim, de maneira geral, fiquem atentos, quem ainda não fez travas de custos, principalmente, tá? O que a gente sempre orienta, a gente sempre fala para o produtor que é da consultoria da gestora, fala, cara,
Se você está com os custos bem definidos, não corra muitos riscos, a não ser que o cenário nos mostre altas ou melhoras, né, nos preços futuros. Se o cenário fosse baixa produção global, alta demanda e tudo isso, nós não estaríamos aqui falando que tem um risco, sim, de os preços se manterem daqui até o final da safra ou até um risco de queda, ok? A gente estaria falando aqui, preço de soja tende a subir, né? Pode fazer suas travas, mas devagar, mas façam mesmo assim. A gente sempre orienta dentro da gestão minimizar riscos, né? Então, minimizar riscos faz parte disso, né? Tem seus custos definidos, 20 sacos por hectare, 15 sacos por hectare. Esse é o melhor caminho que o produtor rural pode fazer, pode tomar, é melhor norte que o caminho que o produtor rural pode, decisão que ele pode tomar qual é o meu custo em soja, em sacas de grãos, né, em sacas de soja, ou daqui a pouco a gente vai estar falando de milho, tá? Mas muito cautela, quem ainda não fez nenhum tipo de trava de soja, pensando nos custos dessa safra, eu começaria a olhar com bastante rigor para esse tema, porque ele é bastante importante. Então, assim, em resumo, demanda global se mantém, estoques, né, a produção global com uma previsão muito boa, confirmada pelo USDA, né, a previsão de safra para o Brasil é muito boa, a Argentina é muito boa, então tem sim uma previsão de estoques a nível global acima da média, ok? Então, produtores aí, principalmente os que estão na consultoria da Gestor, que a gente já vem orientando, né? Alguns a gente esteve falando aí nos últimos dias, mas, cara, você tem espaço para travar um pouquinho mais, vai lá e trava, né? Soja aqui no Paraná, R$125 a saca, né? Tá muito bom, tá muito bom os preços aí futuro, pensando ainda mais nos custos, né? De produtos aí que o pessoal andou comprando para essa safra. Então, este o alerta, é este o cenário atual global, é este, hoje, em meados de setembro. Daqui a pouco, se a gente vê alguma mudança drástica, nós vamos voltar aqui e falar, teve uma mudança drástica. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar com a nossa posição, tá? Que é essa neste momento. Beleza? Pessoal, no mais, fiquem atentos, né? Façam aí um bom plantio, cuidem, né, com o clima aí para não arriscar demais, né, numa previsão fraca de chuva, né, não arrisquem demais, façam um bom plantio, cuidem de cada semente que está colocando lá no chão, busquem as melhores previsões aí para cada região, né, um ano de laninha, cada região tem a sua particularidade, então busquem essa melhor previsão local aí, façam um bom plantio, produzam muito, tá? E se prevenham, né, se preparem aí com essas travas, cuidem um pouco, vão fazendo um pouco dessa gestão, venda parcial aí é bastante importante para não ficar muito à mercê, senão a gente corre riscos aí sim de queda e daqui a pouco todo mundo começar a gritar e falar assim, meu custo tá fora, tá difícil, tá muito fora, e eu vou ter problemas de novo mesmo em safra boa, beleza? Então é isso, pessoal, o nosso bate-papo de hoje aqui é para alertar vocês um pouco e para mostrar um pouco de como está o cenário global. Valeu? Grande abraço a todos, espero sigam aí a gente nas redes sociais, né? Mais uma vez, chamem aí os consultores da Gestor para bater um papo aí pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram e vamos fazer aí uma super safra aí a nível local, a nível de Brasil. Beleza? Grande abraço aí, até mais.